Graças a Deus, pessoal, olha, está chegando a nossa quarta-feira da família, hoje, dia 18, dia que Deus reservou para nos abençoar. Pastor, mas por que o senhor já está com o celular aí na mão? O que está acontecendo? O que houve? Irmãos, eu estou aqui para poder compartilhar com você a bênção que Deus colocou na nossa mão de estar orando pelas pessoas. E eu quero orar por você, quero clamar por você, interceder pela sua vida nessa próxima quarta-feira agora. Então, hoje eu vou estar aqui de plantão o dia inteiro, 8, 10, meio-dia, 2 da tarde, 17 e às 19 horas o dia inteiro, clamando pela sua vida, orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família. E Deus, Ele tem um propósito, Ele vai alcançar a sua casa com esse propósito, Ele vai alcançar a sua família com esse propósito, em nome do Senhor Jesus. Saiba que o Senhor, Ele é galardoador dos que o buscam. E Deus há de dar um galardão a você, Deus há de te abençoar, Deus há de te honrar, Deus há de multiplicar as ricas bênçãos dele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O endereço é Rua São João, número 30, bem aqui no centro de Niterói. Eu vou estar de plantão para poder abençoar a sua casa, vou estar com a minha esposa, minha equipe de pastores, obreiros, homens e mulheres ungidos, preparados por Deus para abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus agora. Deus colocou uma mensagem forte no meu coração e eu queria que você escutasse a mensagem. Acompanhe. Eu queria que você lesse comigo um versículo que é muito forte, que é Jeremias 48:10. Muitos aqui conhecem. Jeremias 48:10. A Bíblia fala assim, ó, passa aí na tela. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o quê? Fraudulentamente. E essa parte aqui agora, a parte B desse versículo, que é muito forte. Claro que a nossa guerra hoje é contra as milícias espirituais, você sabe disso. Então, contra essas milícias espirituais, maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Você sabe orar, irmão? Você sabe orar? Irmão, até o católico sabe orar. Você sabe orar, por que não ora? Você sabe qual é o caminho, por que não faz? Deus está te mostrando qual é a direção, por que você não toma essa direção? Mas sabe por quê? A gente fica naquela coisa, eu não vou orar porque Deus me guarda. Eu não vou fazer, não preciso fazer isso porque Deus vai entrar com providência. Eu não vou fazer isso e aquilo porque não é necessário. Eu até coloquei aqui, destacado no meu sermão. Por gentileza, os irmãos da mídia, anotem isso aí que eu quero que isso seja postado, tá? Senão eu vou fazer lá depois a arte. Presta muito bem atenção. Guarda isso aqui todo mundo, olha bem. Deus cumpre o papel de entrar com providência quando cumprimos o nosso papel de fazer a oração. Amém? Então Deus cumpre o papel de entrar com providência quando cumprimos o nosso dever de orar. Então Deus faz a parte dele, ele entra com providência quando a igreja cumpre o papel dela. Qual? Orar, oração. Então eu oro, Deus entra com providência. Deus dá livramento? Dá, mas quando você reagiu. Se você reage orando, se você reage, se você se levanta, se você faz a tua parte, Deus vai fazer o quê? A dele. Irmão, é uma parceria, é uma aliança. É uma aliança. Então quando você clama por socorro, vem o socorro. Quando você clama por provisão, vem provisão. Mas se não tem clamor, não tem oração, não tem intercessão, não tem jejum, não tem nada, bom, desculpa falar, só resta o pior acontecer. Só resta o pior acontecer. A gente entra numa preguiça miserável, desculpa falar assim muitas vezes, a gente entra numa preguiça dentro da igreja, a gente entra numa zona de conforto, que a gente não desperta mais para a oração, não desperta mais para as coisas que estão acontecendo, e parece que está tudo desabando ao nosso redor de mal a pior, e só fica a pessoa acomodada, falando assim, eu estou passando pelo vale. Eu estou passando pelo vale. Não ora, não jejua, não faz um propósito, não reage, não se levanta. E tanta coisa, desculpa falar assim, tanta desgraça de repente acontecendo, doença, morte, tua vida financeira começou a ser abalada, você já teve perda aqui, teve perda ali, perdeu familiar, você agora também deve estar com problema de saúde, e a pessoa só está lá, não reage, fica só assim, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu só estou passando pelo vale. Irmão, amarra esse mal hoje. Amém? Até você que de repente nem está conseguindo se levantar, porque parece que o demônio prendeu você no chão. Sai, Satanás! Amém? Acorda, desperta. Desperta, começa a reagir, acorda. Amém? Olha para o irmão do seu lado e diga para ele, não durma, irmão. Numa palavra dessa, a pessoa está dormindo, mostra como está a vida espiritual dela. Presta muito bem atenção nisso, tá? Atos capítulo 12, volta lá novamente, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5. Ora, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode avançar.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados. Irmão, ele estava acorrentado aqui, ó, no meio de 2 soldados. Pode avançar, olha bem. Ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pode avançar, versículo 7. E agora, olha o fruto da oração da igreja no versículo 5. Começa, leia agora em voz alta. E eis que o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz. Olha só, vou te falar uma coisa bem pesada aqui agora. A luz que apareceu para Pedro, infelizmente, não apareceu para Tiago, porque na hora que Tiago passou pela mesma situação, a igreja não estava orando. Então você vê que a luz representa o quê? A direção. Quando você está passando por sufoco, você ora a Deus, você fala, Senhor, me dá uma luz. Estou me sentindo sufocado, apertado, estou me sentindo oprimido, estou sentindo que o inimigo está me perseguindo, me dá uma luz, me dá uma direção. Quem tem pedido essa luz a Deus aí? Amém? Vai chegar, tá? Amém, pessoal? Vai chegar. Então a igreja tinha feito oração contínua, e estava fazendo oração contínua, e aí no versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Pode avançar. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, o que a luz falou para ele? O que o anjo falou para ele? E caíram-lhe das mãos Você vê que a luz veio, só que o anjo deu uma ordem para ele. O anjo falou assim, ó, não está escrito que o anjo levantou Pedro. Não está escrito que o anjo quebrou as cadeias que estavam na mão de Pedro, que eram tipo as algemas. Você vê que toda mensagem de ordem da parte de Deus para nós, para ela se concretizar, também vai estar ligada a uma ação nossa. Então a igreja ora, Deus dá a luz, e a igreja precisa se movimentar. Amém, pessoal? Então a igreja ora, Deus dá a luz, e depois vem um movimento. Qual foi o movimento que o anjo falou para ele? Levanta-te. Amém? Levanta-te. Você precisa se levantar, reagir. Essa opção de ficar falando assim, eu vou me resguardar, eu vou me reservar mais, eu não vou mexer muito com isso, eu vou ficar mais calado, eu vou ficar mais quieto, não é a solução. Se você quer que toda essa luta que está passando pela sua vida e comece a cair por terra, irmão, você vai ter que se levantar. Amém, pessoal? Principalmente você que de repente está carregando um propósito grande da parte de Deus e você sente que é uma força espiritual maligna, que não quer que você chegue onde Deus quer que você chegue. Como Tiago, como Pedro, né? Os 2 tinham missões, um chegou até o destino final, o outro morreu no meio do caminho. E o que morreu no meio do caminho, eu digo, foi falta de oração da igreja, foi falta de unidade. Então eu sei que tem coisas que a gente fala assim, mas Deus permitiu, mas tem coisas, irmãos, que eu tenho a certeza que se nós fôssemos mais unidos, repita assim comigo e diga, o destino seria diferente, seria diferente. Rua São João, número 30, bem aqui no centro de Niterói, próximo ao terminal das barcas. Deus vai abençoar você em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar que eu vou. Eis-me aqui, Senhor, Quão formosos são os pés dos que anunciam a sua palavra, não fazendo em vão o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Já ouço o Senhor perguntar, quem há de levar boas novas às nações? E só me resta declarar a vontade que arde